Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal. O olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3, e um dos meus filhos tem autismo e deficiência intelectual. Ele usa a cannabis medicinal há mais ou menos 1 ano e meio e a nossa vida mudou completamente, tem muito mais qualidade de vida. Foi então que eu comecei a compartilhar a nossa experiência com a cannabis aqui na internet e foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a cannabis na ortopedia. E quem está aqui com a gente hoje é o Dr. João Americano, que é ortopedista e especialista em dor e cannabis medicinal. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vamos falar tudo sobre cannabis na ortopedia, né? Com certeza. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Sou um ortopedista de formação e já fiz meu curso de pós-graduação em dor. E a partir desse momento que eu comecei a trabalhar com a dor, eu comecei a ver que tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. Entre elas, eu comecei a ver que tinha lá nos meus congressos e cursos, tinha lá uma salinha escondida aqui, falando um pouquinho do canabidiol. Eu falava, o que é isso? Muito estranho, porque não é possível. Eu estou falando de dor e o pessoal está falando, querendo fumar maconha, está querendo fazer o que tinha lá dentro, né? Isso é quanto tempo atrás, doutor? Puxa, já faz uns 6, até uns 8 anos, né? Nossa. Que a gente sempre perde um pouquinho da noção com relação à pandemia, né? Mas já faz uns 8 anos que eu já estou estudando, já estou estudando bastante. E aí eu comecei a ver, entrei numa aula, entrei na outra, achei bem interessante, mas essa curiosidade também tem muito a ver com a minha história familiar, que eu também, sim, como você, também tenho um filho que tem algumas alterações, né? Então ele tem uma mutação genética, ele tem epilepsia de difícil controle, e também tem um grau de autismo também nessa história toda, no combo todo ele veio com um pouquinho. Então tá explicado por que você se encantou pela cannabis e resolveu estudar, porque sempre a história se repete, né, doutor? Sempre. Nós, pais atípicos, em busca de um melhor tratamento para os nossos filhos, e aí a gente quer saber o que pode ajudar, vai em busca da informação, então foi essa a sua motivação também. E aí eu até complemento, né, que eu falo para os meus pacientes que eu passei a estudar 2 anos antes da minha primeira gota prescrita. Então eu estudei 2 anos, fui aula aqui, curso ali, eu falava, eu ainda não estou preparado. Até que uma paciente me procurou, queria saber se eu queria começar junto com ela, mas eu falei, mas não sei, vou junto. E qual era a indicação dela? Na verdade, ela tinha uma fibromialgia. Então, é da área afim da ortopedia, mas não era uma indicação absoluta, pelo menos no início, né, quando a gente começou a prescrever, ainda não era uma indicação absoluta, era mais para as crises epiléticas, então era mais por aí. E aí eu falei, vamos tentar. E aí ela foi a minha primeira paciente, e o segundo foi o Lucas. Foi. E como é que foi? Como foi que você já se sentiu seguro de começar a usar no seu filho? Exatamente, por essa parte que a gente foi estudando, foi vendo, e todos os casos que a gente via eram exatamente para ele. Foi depois de ver o resultado na paciente, aí você pensou assim, não, agora acho que a gente pode tentar. Não foi muito junto, não foi que eu coloquei ela como um caso, vai dar certo ou não vai dar certo. Foi praticamente, 1, 2 meses depois eu já entrei com óleo para o meu filho. E como é que foi, assim, os resultados nele, assim, o que você percebeu? Ele é impressionante, né? Ele chegou uma época da vida que ele chegou a tomar 7 anticonvulsivantes. Nossa. E mesmo assim ainda era refratário, ainda tinha crises, ainda tinha os escapes que nós chamamos, né? E eu comecei a dar o óleo assim bem lentamente, como a gente sempre trata até hoje, né? Vamos começar com algumas gotas, vamos vendo e tal, isso aqui. E a mudança foi na primeira semana. Nossa, ele ficou bem mais desperto, mais ativo, como se a gente tivesse tirado aquela nuvem, né? Dos olhos dele. Então ele começou, né? Exatamente, ele começou a melhorar muito. Ele começou a responder mais, ficou mais tempo acordado. A gente via que ele já não tinha mais os escapes. Então, realmente foi As crises diminuíram? Isso é claro que não foi na primeira semana que aconteceu tudo, mas assim, já na primeira semana ele já deu uma melhorada. E depois ele foi melhorando gradativamente. Eu sempre falo que, assim, uma grande melhora que eu percebi no meu filho foi que eu senti ele presente. Essa sensação, né? É isso mesmo. Parece assim que ele tá aqui, a gente tá olhando aqui
e ele tá devolvendo e tá entendendo, não é isso? Ele não fica com aquele olhar perdido, né? Ele te olha, ele te reconhece, né? Então eu vi exatamente essa sensação, ele está presente, né? Ai, que legal, muito bom. Uhum. E como é que é a relação de toda a sua família em relação à cannabis, ao tratamento do seu filho? Bom, primeiro que eu tenho uma esposa parceira, muito. É muito importante, né? A gente que tem, assim, um filho que tem alguma necessidade, assim, a gente tem que estar sempre unido, né, doutor? Não, isso com certeza. Então, tudo que a gente faz junto, a gente brinca que a gente tem 2 braços, 2 filhos especiais, né? Então, eu sou o pai da Fernanda, com 16 anos hoje, e o Lucas, com 14, né? Então, se um está precisando, o outro está precisando, então a gente sempre dividiu a atenção dos dois, né? A gente até brinca que a Fernanda às vezes tinha um ciúminho, porque a gente dava tanta atenção para ela quanto para ele, então é aquela coisa assim de iguais. Não é porque ele tem uma necessidade especial que Mas ele precisa mais. acontece um pouco desse ciúme, né, doutor? Eu vivo isso lá em casa também. Eu tenho um adolescente de 13 anos e essa fase é um pouco complicada, né? Mas, assim, como é que é a relação dos irmãos? Bom, agora isso daí que é uma coisa fora do comum, né? Então, que nem eu falei, eu tenho uma esposa muito especial que está sempre companheira e tudo, mas o amor dos dois é fora do comum. É lindo, né? Lá em casa também é assim. Ela pula na cama, isso desde pequenininha, né? Então, a gente tinha um berço, ela escalava o berço para pular em cima dele. Então, às vezes, ela pulava em cima da traque, em cima da gastro, e não tinha quem segurasse. Chegava da escola suja. Ela é mais velha que ele, né? 2 lá anos. Em casa, a minha mais nova acha que é mais velha do que o Enzo e cuida dele, vai assim, é como se ela fosse a mini terapeuta dele dentro de casa. É muito lindo de ver, né? E assim, e dá um certo conforto, um certo alívio pra gente, porque a gente pensa lá no futuro, né? A gente quer deixar eles, assim, sempre unidos, né? Pra ter um ao outro. Não, é bem isso mesmo, de acolher um ao outro, assim, e daqui a pouco, assim, mesmo hoje, sei lá, faz um mês, passo pelo quarto do Lucas, tá ela deitada na cama junto com ele, de mão dada, assistindo um desenho animado, assistindo um filme que os dois tinham combinado de assistir juntos. Então é isso, eles têm sabe o que é isso, doutor? Quando a gente tem um autista, quando a gente convive com um autista, melhora todo mundo perto da gente, né? É por isso que muita gente fala que às vezes é um favor você conviver com um autista, porque o tanto que você aprende, tanto que você, por exemplo, outras crianças, outros adolescentes podem aprender com autista, é muita coisa, né? Eu tenho alguns pacientes autistas adultos que vão no meu consultório para dores ortopédicas e tal, mas não é só para isso, né? Então tem fibromialgia e tal, então eles têm... O autismo está muito ligado com a fibromialgia, é muito, muito relacionado. Então, e aí eu comecei a fechar o diagnóstico, a perceber pelo modo como eles entram e tudo mais, então eu já tenho um grupo de autistas que vão no meu consultório só porque eu sei o que é a doença. Legal, então eu também tenho esse grupo e eles são muito divertidos. E é muito importante ter você, um profissional que entende, né, tanto do autismo quanto também da cannabis. Eu acho que eles devem se sentir assim cada vez mais seguros, né, também. Porque tem algumas características, por exemplo, eles não fixam o olhar, então eles não te encaram e tal, não sei o quê. Então, às vezes E você já sabe toda a estratégia, né, como manejar. Erradamente, às vezes eu faço uma ironia, aí tem uma que é muito engraçada, é falar, doutor João, lembre-se, eu sou autista, eu não entendo bem. Aí eu, puxa vida, desculpa, tá, não sei o quê. Então eu quis dizer literal, né? Então era isso. Então eles às vezes me corrigem, mas é porque são pacientes já que vão comigo já há algum tempo. Doutor, a gente está aqui numa conversa de pai, mãe, e assim, é sempre assim, né? A gente fala dos nossos filhos, a gente vai embora, nem vê o tempo passar. Mas eu queria que a gente falasse um pouco da cannabis na ortopedia. Quais são as doenças que tem indicação assim para os pacientes utilizarem? Tá. Bom, se você pensar no canabidiol, na cannabis, você tem um leque enorme. Na parte ortopédica, a gente trata principalmente as dores crônicas, as artroses e fibromialgia, que na verdade os reumatos que inicialmente tratavam, agora os ortopedistas que são especialistas em dor, também estão abraçando a fibromialgia. Então, esses 4 elementos são os que mais pegam. Então, as dores crônicas, as dores lombares, cervicais, que são as hérnias e tudo mais,
e a fibromialgia. Nossa, e isso da dor na lombar, eu tenho muita dor, eu tenho problema de coluna, eu tenho escoliose. Inclusive, ó, vamos depois marcar uma consulta aí. Com certeza. E, nossa, a cannabis me ajuda muito, principalmente quando eu passo o creme, né? Com o CBD. Nossa, é fantástico. Você costuma prescrever também? Já, inclusive eu tenho algumas amostras que é para a gente fazer esse teste com o paciente. Então, às vezes, vem um paciente que tem uma epicondilite, aquela dorzinha do cotovelo, ou de muito esforço, ou de jogar tênis, um esporte também, que também tem um leque grande também, que a gente pode usar também o canabidiol. E aí eu já passo no meio da consulta, né? Então eu passo um pouquinho no cotovelo do paciente, e aí eu continuo a conversar, né? E converso e tal. Aí eu explico um pouquinho como que a gente faz, o que a gente faz, como que faz a dose e tal. Aí quando eu vou terminar a consulta, eu Cadê a dor? começo a cutucar o paciente, ele... Não, doutor, mas... Passou. É bom mesmo, hein? É bom mesmo, né? E eles fazem aquela cara de... Na hora mesmo. Já. Eu falo que parece uma bruxaria, uma feitiçaria, porque funciona muito mesmo, Bastante. passa muito rápido. Uma vez eu tava treinando, e aí às vezes eu sinto dor no meu joelho, né? E aí eu fui fazer um exercício lá que eu tinha que colocar o peso só em uma perna, né, e tudo. Então eu senti muito meu joelho, quase que eu caio, assim, da dor que deu. Já me olhou feio, né, doutor? Fiz totalmente errado, então. E aí eu peguei e passei o creme. Nossa, foi assim, coisa de minutos. E aí eu consegui terminar o treino numa boa. É surreal. É bem imediato mesmo. Inclusive, a gente tem um amigo em comum, que é o Dr. Fábio Kamamoto. Muita gente boa. Muita gente boa, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas ele tem uma dor aqui, né, por conta de operar, né, constantemente, várias horas. Tá na hora de receitar um canabidiol pra ele, né? Ele sempre foge, é impressionante. A gente começa a conversar e tal, não sei o que, ele dá a escapadinha pra cá, pra lá, mas eu vou pegar com certeza. E sabe que eu já presenteei ele com um creme e ele gostou muito, só que ele disse que teve uma paciente lá que tava com muita dor e tudo, aí ele teve que dar pra paciente. É a cara dele. Ele é uma pessoa sensacional, né? Eu gosto muito dele. A gente, mais uma vez, né, a família que vai se encontrando, né? Então, as nossas filhas é que se conheceram na escola desde os 3 anos. E a gente acabou fechando a nossa amizade, inclusive daqui a alguns dias a gente vai se encontrar lá na minha casa. Então a gente continua com essa amizade gostosa. E ele fica muito animado. Ele, quando começou o projeto Lipedema, que é um tema dele, né, que é a estrela dele, né, o filho maior dele. É o propósito. A gente fala que é o propósito dele, porque o tanto de mulher que ele tem ajudado, assim, é incrível. E aí, eu lembro que a gente estava passeando no parque lá, no Ibirapuera, com os filhos e com os amigos, e a gente conversando. Bom, a gente ficou andando uma meia hora conversando nós dois, ele me dando uma aula sobre lipedema, me falando, com uma vontade, Bom, na semana seguinte eu já fechei uns 3 diagnósticos de lipedema e já passei para ele. Que legal! Então você já fez assim, atendeu paciente com lipedema também? Muito, porque o paciente vem com dor na perna e eles estão achando que é trombose, que é vascular, que é alguma coisa. Olha, mais uma especialidade então, porque sempre me perguntam, mano, quem é que diagnostica o lipedema? O tratamento eu não faço, mas eu posso encaminhar. Então eu fecho o diagnóstico e eu encaminho. É importante, porque assim, o que tem validade mesmo é o laudo de um médico, né? Mas assim, por exemplo, fisioterapeuta também pode identificar, nutricionista também, sim, com certeza. Porque como é multimodal, então quem já tem a experiência, mas o problema é que tem que saber sobre o lipedema, né? Então, já que a gente está falando sobre lipedema, vamos explicar o que é. Claro. E que tem uma ação da cannabis também, porque eu, inclusive, sou prova viva disso, que eu tenho lipedema. Então, o lipedema é uma inflamação nas células de gordura do organismo, né? Então, mas normalmente acomete os membros inferiores, raramente ou menos frequentemente nos membros superiores. A gente sempre fala que para a gente ter uma visão do que é assim, se você pensar uma mulher, normalmente, claro, as mulheres sempre priorizam ter todas as doenças, parece que querem tudo que tem que ser de ruim, as mulheres querem pegar primeiro, né? É verdade, podia dividir um pouco, não, né? Mas não, tá bom assim. Não, tá bom. Não tá, não. Brincadeira. Aí a gente tem o protótipo, o que é? Aquela magrinha, né, ou magra, que pratica atividade física, que vai a uma academia, mas nunca consegue tirar o culote.
né? Então tem aquele culote exagerado ou aquela canela em tronco, de tronco, né, inteira, endurecida. Aquela aparência de celulite. Que como não se fosse uma melhora, casca, casca de laranja. Então é bem característico, né? Então é isso que a gente precisa ver. Não, mas eu sempre faço, eu tento emagrecer, às vezes eu não como, faço regime e não consigo nunca perder. Para um pouquinho, pensa se isso aí não é o lipedema. Vai atrás, dá uma olhada. Lipedema. Isso é importante. Tem uma médica que eu conheço, que é uma nutróloga, que também tem lipedema, a doutora Leciana, inclusive um beijo para ela. Ela tem uma frase assim que é muito legal para definir o lipedema. Ela fala assim, mulher, se você lembra durante o dia que você tem perna, então presta atenção. Porque uma mulher que não tem lipedema, ela não lembra que ela tem perna. Ela anda normalmente, coloca short, coloca saia, usa biquíni e para ela não tem problema nenhum. Já a mulher que tem lipedema, não, ela lembra, porque ela pensa, vou vestir essa roupa aqui, vai aparecer minha perna e vai ficar desse jeito, daquele jeito vai aparecer, vou ficar com vergonha. Então eu achei bem legal, porque realmente é um fato isso, a gente lembra todo dia que a gente tem perna. E quem não tem essa necessidade de lembrar. E não é por isso, e não é estética, é dor, cansaço nas pernas, inchaço. Então a gente fala, não, porque é coisa de só estética, só cirurgião plástico. Não, isso é uma patologia, inclusive estão tentando colocar, inclusive, com um Código Internacional de Doenças também. Então já tem Só que caminho. Só sai com a cirurgia, porém tem tratamento conservador também, né? E a cannabis entra aí também, né, doutor? E aí é que tá, a gente vai falar um pouquinho da cannabis, é que é um mundo muito grande, né? Então, e aí a cannabis, o que a gente pode facilitar, o que a gente pode ajudar nesses casos com lipedema, é que a célula, o canabidiol, ele vai agir nas células do corpo. Né, entre elas nos processos inflamatórios. Inclusive, você tira esse processo inflamatório e essas células de gordura também fazem parte, elas também vão tirar essa inflamação. Aí você consegue fazer um trabalho fisioterápico e de drenagem linfática mais efetivo, porque você já não tem... atividade física também. Atividade física. Então, você tem esse menos inflamação, você consegue fazer mais coisas melhor. Então você não vai gastar um tempo maior de drenagem, um tempo maior de atividade física, um tempo maior de fisioterapia, tentando tirar essa inflamação. Eu usei no meu pré-operatório e no meu pós-operatório. No pré, eu já senti bastante diferença, até um pouco no aspecto também, na inflamação. No pós-operatório, para mim, foi sensacional, porque, por exemplo, não tive que usar oxicodona, porque é receitado, porque na drenagem, muita dor, senti muita dor. E eu tive até cefaleia pós-RAC, mas assim, passou com um dia, porque eu associei junto com o remédio que a médica me passou, né, a anestesista, e junto com a cannabis, e passou assim num dia. Eu tinha tido antes, no parto da minha filha mais nova, e eu fiquei assim, uma semana com cefaleia pós-RAC, e é a pior coisa do mundo. Eu achava que eu nunca mais ia sair na rua, porque não conseguia olhar para nada, que era muita dor de cabeça. Inclusive, desde então, eu comecei a ter crises de enxaqueca, e a cannabis me ajuda muito também com isso. E no pós-operatório de lipedema, nossa, foi sensacional, a minha recuperação foi incrível. Eu cheguei do hospital, no outro dia eu já estava fazendo almoço, eu brinco que eu estava... Fora da curva. A minha irmã foi comigo para me ajudar, né? Aí eu falei assim, eu tava gravando um vídeo e falei assim, vou ter que ir agora que eu vou fazer o almoço da minha cuidadora. Eu tava cuidando da minha cuidadora, porque eu tava tão bem, e foi bom pra mim, porque eu não fiquei parada e tudo, foi muito bom. O pós-operatório que a gente fala, até mesmo para gestações, partos e tudo mais, ou cirurgias, a gente sempre fala que quanto mais a gente conseguir fazer atividade física, quanto mais a gente conseguir sair da cama, um pós-operatório de uma cirurgia de ombro, quanto mais você fazer a mobilização precoce, você tem um ganho muito melhor, porque você tem uma fase da dor que ela vai aumentar conforme o tempo e depois ela vai diminuir. Então, o pós-operatório imediato, a gente ainda tem a analgesia da cirurgia, então tem o residual e tal. Então, nessa hora, se você já entra com atividade física ou com a fisioterapia, você tem um ganho muito maior no pós-operatório geral. Né, assim. Então, no seu caso, foi perfeito. Você estava sem dor, já foi cozinhar. Sim, exatamente. Doutor, e aqueles pacientes, assim, mais idosos, geralmente que tem muitas dores e artrite, artrose, como é que é a aceitação deles com a cannabis? Você já
fica meio assim, não acha, esse daqui acho que vai aceitar, ou não tenta convencer, como é que é? Então, tem vários graus, mas assim, os pacientes, a gente vai, que nem você falou, a gente percebe um pouquinho, a gente dá uma sondada e vê, mas assim, os pacientes que a gente indicam, eles querem, né? Alguns já estão chegando, doutor, eu vim aqui porque eu sei que o senhor prescreve maconha, né? Aí vem o filho ou a filha que está acompanhando, para mãe, para, você está falando assim. Mas é isso, a gente tem que acreditar, a gente tem que desmistificar. A gente não está dando nenhuma medicação, não está dando, uma medicação, a gente não está dando uma contravenção, não é nada proibido, pelo contrário, o paciente não tem um efeito alucinógeno, então a gente só está dando o extrato, a gente só está dando um pedaço, a gente só está dando uma parte E eu acho do que uma cannabis. coisa legal de falar também, que, por exemplo, no seu exemplo, é que você faz com seu filho, então você não daria uma coisa para o seu filho que fizesse mal, né? Teve uma vez que uma paciente me perguntou, doutor, qual que óleo que o senhor prescreve? O senhor prescreve desse. Aí eu fui bem honesto, olha, eu gosto muito deste e deste. Mas eu sei que você dá para o seu filho. Qual que você dá para o seu filho? Este. Então eu quero este. Ah, é sempre assim, né? É verdade. Então é bem isso. Assim. Mas é o que a gente confia, né? Elas perguntam para mim, né? As minhas seguidoras, elas falam, qual que é? Ah, quero esse também. Porque confia, né? Porque se a gente está usando e está vendo resultado, assim, isso é muito importante também, né? E é que nem a gente fala, né? O dia a dia que é importante, né? Eu lembrei agora de uma história de uma outra paciente que, na verdade, a irmã me ligou e queria que eu tratasse câncer. Ah, sim, essa E aí eu falei, legal. como assim, câncer? Ele estava me contando nos bastidores, eu falei, vamos falar isso. E eu lembrei agora que, na verdade, assim, câncer, poxa, eu sou um ortopedista, especialista em dor, eu não trato de câncer. Câncer do quê? Não, câncer de língua com metástase óssea. Ou seja, já é um paciente terminal e tal, não sei o quê. E eu falei, bom, mas... E eu conversando, marquei uma consulta, né? Mas era uma videoconsulta, mas a gente ficou quase 2 horas conversando. E ela falou, não, na verdade, doutor, eu queria entrar assim com canabidiol porque a minha irmã está com muita dificuldade, está começando com muita dor, está com muita medicação, e a gente está querendo dar um alívio, está querendo dar um suporte para ela. Bom, esse suporte para ela já faz 2 anos. A gente começou com algumas gotas, foi melhorando, ela começou a ter uma resposta melhor, eu acrescentei alguns outros, então não só o CBD com THC, aí também comecei com o CBG, agora também está com CBN, e a família tá tão agradecida, começa a me mandar vários pacientes, e faz 15 dias eles me mandaram um vídeo dela numa cama, num jardim, com a fisioterapeuta e ela já segurando o tronco, já querendo esboçar uma ação e tudo mais. Né? E o pai torcendo, filmando e torcendo, falou, vai filha, vai, não sei o quê. Então, gente, não é milagre, mas nesse caso eu posso garantir que o canabidiol teve uma resposta muito positiva. Foi praticamente um estudo ali que você fez e teve resultado, né? E o mais legal é que, assim, não era a sua especialidade, mas você, enquanto médico, assim, não virou as costas e falou, vem cá que eu vou te ajudar. Isso é muito legal. E é isso, a gente tem que, pessoa a pessoa, e não sei se também lá atrás, lá nos bastidores, eu pedi licença só para mandar um zap para 2, 3 pacientes que eu precisava, que eu tinha combinado, que eu ia conversar agora à noite, mas aí a gente se atrasa um pouquinho. Eu até ia comentar sobre isso, assim, os médicos que prescrevem cannabis precisam ter esse contato, né, assim, mais próximo com os pacientes, mas só que não são todos que fazem isso, né? Eu tenho esse contato direto. Para mim, os pacientes estão comigo, direto. Isso e às vezes eu dou até bronca. Eu ligo e falo, você não está me falando como que você está. Eu peço para minha secretária entrar em contato. Olha só, como que você está? O doutor João está te procurando. E aí? Então, muitas vezes, eu pessoalmente pego meu celular e vou... Você tem rede social, doutor? Não. Não tem? Como é que faz para encontrar você para marcar uma consulta? Eu posso passar o telefone do meu consultório. A gente vai colocar aqui depois, porque as pessoas precisam conhecer, gente. Uma preciosidade dessa, um médico tão, né, assim, solícito, isso é muito legal, doutor. Parabéns. Muito obrigado. Doutor, e você costuma atender, assim, muitos atletas também? Atletas, a gente tem não tenho uma experiência muito grande, eu tenho, claro que eu tenho meus atletas de finais de semana, né? Mas a gente passa o canabidiol para alguns pacientes que a gente tem que ser o broad ou o isolado,
porque eles não podem, pode ter THC. não pode ter o THC. Então, aqueles que só são de final de semana, eles tomam tranquilamente. Então, eles têm uma dor aqui, uma dor ali, uma artrose de joelho, que é muito comum, uma condromalácia, uma dor nas costas. Mas eu não quero parar de jogar futebol, doutor, eu preciso. Então, o caso do meu filho. Eu estava falando com o doutor também nos bastidores, o Henrique, ele tem 13 anos, e ele é atleta, joga futebol e tudo. Ele tá se queixando de dor nos 2 joelhos, porém mais de um lado. E assim, eu estava procurando, né, um ortopedista para atender. Estava, porque eu não estou mais, porque eu já encontrei. Você atende adolescente? Atendo. Na verdade, eu atendo todas as faixas etárias, né? Então, eu sou... a minha vida lá atrás, na ortopedia, foi me levando para dor. Então, eu brinco que o que ninguém queria, passava com o doutor João. Então, dor crônica. Doutor João, vai lá, atende esse. Ô, João, pega esse caso que eu não estou conseguindo resolver. Então, eu fui entrando, aí eu falei, não, chega de brincar. Aí eu fiz a minha especialização em dor. E aí eu falei, não, eu pego tudo. Eu pego criança. Hoje mesmo, eu fico brincando com as crianças, eu peço para os pais ficarem quietos, fico conversando com a criança. Então, a criança que é meu paciente, é ela que vai me contar da dor. Sim. Então, eu falo, meu consultório é uma piada atrás da outra. Então, vem um casalzinho de velho só para bater papo comigo. Nossa, muito legal. Eu já percebi que o doutor é muito espirituoso, hein? Gostei. Eu gosto muito de estar com os pacientes, de estar... E aí eu fico querendo saber como que tá, como que foi. Então, às vezes, vem só a mãe, mas a filha também trata comigo. Eu pergunto da filha, e a filha, não... por exemplo, hoje, tem uma paciente que hoje mesmo, acabou de sair do consultório e vim para cá. Que a filha dela, que tem 11 anos, ela passou comigo e a mãe do lado, né? E como eu falei, eu sempre peço, mãe, espera um pouquinho, deixa que ela conta, tal, não sei o quê. Não, mãe, pelo amor, vai, mãe. Não, deixa que ela conta. E ela foi contando, aí no final da consulta ela falou, mãe, esse foi o primeiro médico que olhou para mim. Olha, esse foi o primeiro médico que me ouviu, né? E aí eu falo, é só com ela que é minha paciente, sobe lá, vamos examinar, vamos lá, ver, dói, tá, não sei o quê. E aí hoje a mãe torceu o pé, qualquer coisa assim, foi uma lesãozinha leve e tal, não sei o quê, mas passou comigo. E ela não veio, a filha não veio. Aí eu falei, então tá bom, agora você chega pra tua filha, passei com o seu médico. Doutor, e assim, por exemplo, hoje os adolescentes, né, vivem no celular, vivem no computador, e isso afeta a postura, como é que é? Recebe paciente assim lá também? Eu recebo bastante, mas aí não é o caso, não é uma indicação do canabidiol, mas a gente também pega, a gente faz uma educação, principalmente peso de mochila, né? Então é 10% do peso da criança, né, do adolescente. Então não adianta aquelas mochilas muito pesadas, que aí você vai ter um problema sério. É melhor de rodinha, né? É a de rodinha sempre. É difícil convencê-los, mas essa é a realidade. E aí começa a dar uma escoliose, então a gente já indica um RPG. Escoliose, inclusive, e muita dor na lombar, já tô com dor aqui, porque a gente tem que ficar aqui, né, na posição. E você costuma prescrever o quê? Óleo, creme também, os dois? Então, para esse caso de adolescente, eu não prescrevo canabidiol. Não, sim, para mas os assim, demais. Aí sim, para os outros, sim, com certeza. No caso de adulto, sim, aí o óleo e uma pomada ou o creme. Legal. Doutor, eu sempre faço algumas perguntinhas aqui para os meus convidados, vou fazer para você também, porque eu gosto de saber a opinião de Devia todo ter mundo. Visto antes. Não, essa daí é surpresa. Se você tivesse que convencer uma pessoa, uma família, a começar o tratamento com a cannabis, e aquela família é muito preconceituosa com a cannabis, não tem medo, tem preconceito, como que você falaria? O que você usaria para dizer, assim, em poucas palavras, para essa família? Como no meio da conversa aqui, eu expliquei. O canabidiol, ele não é a flor, ele não é a folha, ele é um pedaço. São mais de 700 elementos que tem na folha, na flor, na planta, e a gente só separa 3, 4, 5 elementos, 6 elementos que estão bem estudados. Então, é como se você tivesse pego a dipirona, como se você tivesse pego uma outra medicação, separado só a parte boa. E é exatamente isso que a gente faz. O paciente não vai ficar viciado, o paciente não vai ter os alucinógenos, não vai ficar pirado, não vai depender, se quiser parar, para. Inclusive, às vezes, a gente até orienta a parar um pouquinho. E aí eu falo que
A hora que chegar o óleo, me liga, a gente vai, você faz um vídeo, eu tô junto com você, eu peço para pingar a gotinha na boca, se quiser pingar uma gotinha na boca de cada um da família para saber o gosto, também não vai fazer mal nenhum, então eu oriento assim, quer dizer, é uma coisa aberta, não vai dar para adolescente, não vai dar para uma criança, mas sim, pode colocar na boca de todo mundo. E aí eu faço também uma citaçãozinha no final que eu passei para minha sogra que tem artrose de quadril e de joelho severa, já fez cirurgias e tudo, e ela tem uma dor crônica, tá? Então eu passei para ela. Umas 2, 3 semanas depois, o meu sogro chegou, fui lá, um churrasco, tal, não sei o quê, chegou do meu lado e falou, sabe o que é, João? Eu também tô tomando. Legal, viu Então que falou, deu bom, né? Ele falou que, não, porque se aconteceu alguma coisa com ela, também quero acontecer. Mas ele viu que tava bom, então os dois estão tomando. Ah, que legal. Aí receitou para ele também. Aí ele, mas agora estão lá. Que legal. Doutor, e como é que você vê o mercado da cannabis nos próximos anos? Infinitamente enorme. Eu vejo que está crescendo muito. A gente vê que tem... Porque tem poucos médicos que prescrevem ainda, né? Mas isso é uma cascata que está multiplicando. Toda vez que a gente chega, a gente conversa, a gente tem um médico aqui, um médico lá. Então eu tenho colegas que têm patologias que eu prescrevo que passam a ser prescritores. Que legal. Então, vai multiplicando, né? E eu falo, é isso, gente, eu não vou ser então, eu. Vai ser doutor Fábio, hein? Fábio, vamos conversar. E eu acho que está crescendo muito. E só para você ver a quantidade de empresas que nos procuram durante a semana, assim, vários estão querendo falar, olha, vamos começar, vamos ver, quero apresentar meu produto e tal. Então, quer dizer, eu vejo que o mercado está crescendo muito. Está crescendo muito, né, doutor? Para finalizar, cannabis é droga ou remédio? Remédio, não tenha dúvida, remédio. Essa é seca. É verdade. Gostei, bem incisivo. Doutor, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje no Dona Cannabis Podcast. Foi, assim, muito legal, uma entrevista muito divertida, além de muito informativa. Espero ter você outras vezes aqui também. Muito obrigada. Eu estou sempre aberto, inclusive, eu vou trazer a próxima vez, vou trazer o Fábio para a gente conversar aqui. Ah, por favor, marcado. Vamos fazer uma parceria aqui. Sim, muito obrigada.